Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de redação com a turma do terceiro ano. E o nosso conteúdo abordado é o gênero diário. Bom, vamos começar com a definição do gênero diário. Eu sei que o gênero diário para a turminha do terceiro ano não é algo novo, né? Nós falamos um pouco sobre esse gênero no nosso livro 1 de língua portuguesa. Então, vamos lá para a definição. É um tipo de texto pessoal em que uma pessoa ela vai relatar experiências, ela pode também relatar suas ideias, opiniões, desejos, sentimentos, um acontecimento importante, um fato do dia a dia. Então, assim, é um tipo de texto em que vai trazer um relato. Esse relato vai depender do que o autor quer relatar. Então, tem várias opções. Por exemplo, teve um aniversário que ele achou muito legal e ele quer realmente guardar aquilo na memória. Ele pode estar escrevendo o dia desse aniversário no diário, ou ele pode estar relatando tudo que acontece todos os dias, né? Ou seja, algo diário, porque tem gente que pega o seu diário e vai relatando tudo que acontece no seu dia a dia. Todo dia coloca lá a data e anota. As meninas gostam muito de fazer isso. E quais são os objetivos desse gênero? Bom, o primeiro objetivo é apontar os acontecimentos importantes do dia a dia. Ou seja, você vai anotando tudo que aconteceu de importante naquele dia. Então, todo dia você anota os acontecimentos importantes. Você pode também utilizar para guardar lembranças, né? Às vezes acontece uma data, um aniversário, uma festa que você julgou ser muito importante, que você se divertiu muito e aí você quer anotar para guardar como uma lembrança. E também pode ser utilizado como um desabafo. Às vezes está chateado com alguma coisa, às vezes você discutiu com alguém e você vai, escreve nesse diário, você desabafa sobre tudo que aconteceu. Agora nós iremos falar um pouco sobre as características presentes neste gênero. Então vamos lá. Primeira característica, relatos pessoais. Quando eu falo de relatos pessoais, ou seja, você vai relatar coisas que aconteceu com você, é uma coisa pessoal. Histórias verídicas. Gente, quando eu falo de histórias verídicas, são histórias que são possíveis de acontecer. Eu sei que existem diários que são histórias inventadas, como, por exemplo, o Diário de um Banana. Mas você pode perceber que essas histórias, mesmo sendo inventadas, são histórias que poderiam acontecer. Então, você tem que sempre estar colocando nesse gênero histórias que podem acontecer, histórias verídicas. Então, por exemplo, você não pode estar colocando um acontecimento que é impossível. Ah, eu estava passeando no centro da cidade quando eu vi um dinossauro. Isso é possível de acontecer? Não. Então, essas histórias verídicas são histórias que podem acontecer, mesmo sendo histórias inventadas. Registro de acontecimentos. Então, é um tipo de registro, certo? Em que você vai estar registrando o quê? Pode registrar também acontecimentos importantes ou acontecimentos diários. Escritos em primeira pessoa. O que é primeira pessoa? Pronome eu, não é isso? Por que primeira pessoa? Primeiramente, você vai estar contando algo que aconteceu com você, um relato pessoal. Então, por isso, você vai estar utilizando eu. O caráter ele é intimista e confidente, porque muitas vezes nós podemos estar colocando ali algo que pra gente é um segredo, né? Aquela coisa bem confidencial, algo assim bem íntimo, uma coisa bem particular, bem sua. Então, por isso ele vai ter esse caráter. O vocabulário do diário é um vocabulário simples, uma linguagem mais simples, não vai trazer termos científicos, mas cuidado, apesar de ser um vocabulário simples, a linguagem ainda utilizada é formal. Linguagem informal, exceto em redações escolares. Então, você pode estar usando linguagem informal no diário que você tem aí na sua casa. Mas se for uma redação escolar, né, a tia Elânia pediu para vocês escreverem um diário na atividade de casa ou um diário na prova de redação, utilizem linguagem formal, que segue as normas da língua portuguesa. Sinceridade do emissor. Essa sinceridade do emissor, você percebe quando você está lendo, que ali o emissor ele está sendo sincero, ele não está mentindo, né? Ele está realmente relatando algo de uma maneira sincera, algo verídico. Os textos podem ser curtos ou longos, isso vai depender do autor, mas geralmente ele é um texto curto. As páginas são datadas.
Característica muito importante do diário, gente, páginas datadas. Se você quer guardar aquele registro, você tem que colocar a data de quando aconteceu. Então, é muito importante que sempre o diário ele venha com datas. Verbos no pretérito. Você vai relatar algo que aconteceu. Então, os verbos vão estar no pretérito, ou seja, no passado. Pode ter ou não assinatura pessoal. Não é obrigatório. Você assina ou não, vai depender de você. Se você quer colocar o seu nome no final do texto, você pode colocar. Se você não quer, também você pode deixar em branco, né? Esse momento. Tipos de diário. Bom, primeiramente, diário de viagem. Diário de viagem já está falando. Viagem, ele vai relatar experiências sobre uma viagem, sobre um passeio. Diários de ficção. Diário de ficção é aquele em que você vai o quê? Inventar, criar uma história, né? Vai ser uma obra literária em que o autor ele vai registrar suas emoções e vivências cotidianas. Nós temos aí como exemplo Diário de um Banana, Diário de Bridget Jones, são diários de ficção. E nós temos o diário pessoal, que é aquele que vai ser composto por relatos íntimos que devem ser lidos somente pelo autor. Sabe aquele diário que a maioria das meninas tem, que elas escrevem lá os seus segredinhos e guarda, fecha com cadeado? É um diário pessoal. Estrutura. Bom, embora o diário ele não tenha uma estrutura fixa obrigatória, o ideal é que vocês estruturem da seguinte maneira. Isso serve para as redações escolares, tá bom? Primeiramente, local e data. Na primeira linha, você vai colocar o local e a data. A data ela é essencial. Por que ela é essencial? Porque o autor poderá rever o que registrou em determinada ocasião. Então, assim, a data, quando a pessoa for ler aquele diário, ela vai saber quando aconteceu. Então, local e data obrigatórios. Como assim, Xelane? Fortaleza, vírgula, 1º de abril de 2021. Local e a data. E a data, gente, dia, mês e ano. O vocativo, que vai também estar no começo do texto, mas na linha 2. E é muito comum que as pessoas utilizem meu querido diário. Então, querido diário. Logo após, na linha 3, vocês começam o texto de vocês. A gente também pode chamar de desenvolvimento. E nessa parte, você vai colocar as informações que vão ser detalhadas e que são registradas. Por exemplo, se for um aniversário que você quer contar, você vai contar como foi esse aniversário. Se for uma viagem que você fez, você vai contar como foi essa viagem. Tá? Então, se for um acontecimento, primeiro dia de aula, você vai contar como é que foi o seu primeiro dia de aula. Isso é o corpo do texto. E, por último, a assinatura. A assinatura, ela vai evidenciar o autor do texto. Você pode ou não assinar. Não é obrigatório. Tá bom? E ela também pode vir com uma expressãozinha de despedida. Boa noite, abraço, até amanhã, até logo, até breve. Tá bom? Se você for colocar assinatura, utilizem essa expressão de despedida junto. Bom, aqui eu coloquei como é que o diário ele deve ser estruturado. Na linha 1, você pode perceber que na linha 1, na 2 e na 3... na 4 e na 5, você tem que colocar parágrafo, tá bom? Então, na linha 1, você coloca lá o parágrafo, vocês têm já o costume de usar os 2 dedinhos, não faz os 2 dedinhos grandes, deixa um espacinho, né? Coloca o local e data. Exemplo, Fortaleza, 1º de maio de 2021. Na linha 2, você coloca alinhado com o parágrafo da linha 1, o seu vocativo. Querido diário, meu querido diário. Na linha 3, coloca o parágrafo e começa o seu texto. Esse texto, gente, não é só um parágrafo. Por quê? Porque ele não é um texto tão curto assim, não é um bilhete. Então, faz aí 2 parágrafos, 3 parágrafos, tá bom? Na linha 4, que é logo quando você acaba o seu texto. Não é na última linha da folha de redação, não. Acabei o texto na linha 12. Na linha 13, eu coloco a minha despedida. Até amanhã, boa noite, abraços, até breve. E na linha 5, a assinatura, se você quiser colocar, que é o seu nome. Ou seja, é o quê? É que nem a linha 5, né, gente? É o 5º elemento. Então, assim, que é a linha que vem abaixo da despedida, tá certo? Você pode estar assinando ou não. Muito importante, gente, o diário ele pode se tornar
um importante e valoroso documento histórico. Por quê? Porque ele pode estar retratando uma determinada época ou registrando fatos do dia a dia de uma pessoa que foi muito importante na sociedade. Então, se essa pessoa foi tão importante e ela escreveu esse diário, ele pode servir como um registro histórico. Esse registro é muito importante, olha só esse exemplo aqui. Quarto de despejo diário de uma favelada. Nesse livro de Carolina de Jesus, ela era uma catadora de papel, ela viveu na favela de Canindé, São Paulo. E nesse livro dela, a gente pode atestar a árdua luta pela sobrevivência. Então, ela vai relatando a luta dela pela sobrevivência. É retratada pelas pessoas que clamam por melhores condições de vida. Então, o que acontece? Nesse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a Carolina, que é uma catadora de papel, ela vai relatando o dia a dia dela, a luta dela, para tentar sobreviver. Então, é um importante documento histórico. A mesma coisa acontece com o Diário de Anne Frank, que vocês já conhecem, que a gente falou sobre o Diário de Anne Frank no livro 1 de língua portuguesa, né? Quando a gente viu um pouco de diário, a gente leu um pouco da história da Anne Frank. O Diário de Anne Frank, para quem não lembra, ele vai narrar momentos vividos por um grupo de judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista. A Anne, ela escreveu, né, os seus escritos, e nesses escritos ela coloca tudo que ela passa no dia a dia dela, não só dela, como dos outros fugitivos também. Inclusive, a notória predileção que ela tem pelo pai dela, ou seja, ela gosta muito mais do pai, e ela deixa isso bem claro, porque a mãe dela, ela era mais ríspida, assim, então sempre ela estava em conflito com a mãe, e já o pai, ela achava o pai mais amoroso, mais nobre. Então, no livro, ela também, além de retratar tudo que esses fugitivos passavam nesse esconderijo, ela também fala do quanto ela gosta do pai dela, dos conflitos que ela tem com a mãe dela. Ela vai relatando tudo que acontece no dia a dia dela. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!